O segredo dos hobbies. Eu sei que ter um hobby não se encaixa em todas as realidades. Todos temos rotinas muito diferentes, mas guarde um tempo para este conselho que eu ainda estou aplicando em minha vida, mas tem sido muito bom. O que pode ser um hobby? Um esporte, uma arte marcial, algum tipo de pintura, leitura, estudar sobre um tema específico como cinema, cultura geek, aprender um instrumento, aprender um novo idioma, cantar, compor, escrever poesia ou histórias, entre outras coisas, podem ser hobbies. O princípio para começar um hobby é descobrir que você se diverte com aquilo. Mas para que isso? Eu preciso de dinheiro, eu preciso investir meu tempo para um futuro seguro para mim, para minha família. Sim, e eu concordo com esta preocupação sobre o seu futuro e sobre o meu futuro. Mas existe algo a mais que precisa de cuidado que o dinheiro pode deixar de lado muitas vezes. Imagine comigo. Imagine que você conseguiu chegar à terceira idade, seja com estabilidade financeira, ou que ainda está trabalhando, se os seus filhos conseguiram seus próprios caminhos, ou você não teve filhos. O que você vai fazer agora? Essa é a primeira vantagem de ter um hobby que o dinheiro não consegue alcançar. Ter uma velhice de qualidade, seja sozinho, seja acompanhado, seja com limitações de saúde. Meus avós maternos são um exemplo disso para mim. Meu avô, ele tem um jardim que ele cuida com todo carinho. Ama ver as flores que crescem nele, ama colher as frutas que ele mesmo plantou. Ele faz mudas e cuida delas do jeito dele. Gosta de ver um futebol e de cozinhar de vez em quando. Já a minha avó está sempre criando algo e aprendendo algo. Seja costurando todo tipo de coisa, desde brinquedo até roupa e acessórios, ou cozinhando e criando uma receita, e às vezes jogando um dominó. Minha avó sempre fez questão de que eu me desenvolvesse na música, e sempre me ensinou toda a arte que ela sabia. Antes eu não entendia o motivo. Ela me levou no piano, me levou no violino, gastava tardes me ensinando costura. Meu avô sempre me mostrando seus projetos de arquitetura. Amava quando eu desenhava alguma coisa do jardim dele. Esses hobbies têm sido ocupação e diversão na velhice e também tempo de qualidade com a família que eles geraram. Hoje eu penso em mim idosa, afinal, quem não quer ser idoso? O meu sonho é ser idosa com o meu marido, caso Jesus não volte antes disso. A velhice é algo que eu almejo na ordem natural da vida. Alguns anos atrás eu fiz um acordo comigo mesma de aprender algo novo e me aprimorar em períodos entre 6 meses e 3 anos. Isso me trouxe tantas coisas boas para a minha juventude e, se Deus quiser, trará para a minha velhice. Descobri coisas que eu não gosto e outras que eu amo e que eu não fazia ideia que eu iria amar tanto. E se a sua saúde não permitir que você continue em seu trabalho hoje mesmo? E se você simplesmente ser demitido sem nenhum motivo aparente? O que você vai fazer? O que vai te restar? Nós jovens sempre achamos que nada vai mudar. Sempre teremos todos os nossos órgãos, braços, pernas, nossa mente funcionando perfeitamente e nunca ficaremos acamados na vida. Se você perdeu tudo, perdeu o trabalho, perdeu sua renda, às vezes perdeu até a saúde, enquanto você está se relocando na carreira, as contas continuam ali. Mas não desista, é hora de ser criativo. Que tal dar aulas de arte marcial que você treina desde a adolescência? Que tal vender arte ou trabalhar com pinturas de unhas ou de costura? Talvez com aulas de dança, com confeitaria, tocar músicas em eventos. Talvez você descubra que nunca mais quer voltar para a área que você estava anteriormente. Na minha cabeça, ter um hobby é não colocar todos os ovos em uma cesta só. É investimento no futuro, é desenvolver ainda mais sua cultura e acabar influenciando as pessoas ao seu redor. No momento, eu estou com 3 hobbies novos. Um deles é aprender a tocar cello. Eu estudei violino no passado e aprendi a tocar, e agora estou tentando transferir o que sei para o cello. Também estou estudando mais sobre plantas e sementes. Meu último estudo foi em plantas perenes bulbosas, como narcisos e tulipas. E eu e meu marido temos o hobby da culinária, algo que ele me incentivou a começar. Você sabia que fazer barra de chocolate em casa leva apenas 4 ingredientes? Que fazer granola caseira leva apenas 3 ingredientes e é super barato? Pois é, eu também não sabia. Esse hobby tem nos feito economizar e temos comido comidas de ótima qualidade. Meu marido tem os hobbies de música e idiomas. Ele ama aprender novos idiomas e estudar linguística ou a origem dos alfabetos. O tanto que eu já aprendi com ele só de estar por perto,
ou das coisas que ele me conta, o hobby dele acrescenta para ele e para mim ao mesmo tempo. Mas meu hobby principal, o que eu mais amo fazer, é arte. Quantas vezes a arte se tornou o trabalho para mim? Acho que todos os empregos que eu já tive tinham algo relacionado com a arte, e eu não tenho formação em arte. É o meu hobby trazendo alternativas. Hoje em dia eu estou trabalhando com livros infantis, e nossa, como eu amo fazer as ilustrações e escrever as histórias. Não perca o seu tempo, crie coragem e aprenda algo novo. Como dizia minha bisavó, conhecimento não ocupa espaço. Você pode amar ou detestar esses novos conhecimentos. E está tudo bem, bola pra frente, continue procurando, se apaixone por algo. Não importa a sua idade, não importa se você acha que é difícil, eu acho que ser difícil é a graça da coisa. Descanse desfrutando tudo que Deus nos deu para descobrir e aprender. Pronto, era isso o segredo.